Olá, bem-vindos ao Panorama DBase, um espaço voltado ao mundo corporativo. Hoje tenho como convidado Heber Lopes, especialista em inteligência artificial, um parceiro de longa data, né, Heber? Trabalha conosco aqui na DBase, uma parceria que nos enriquece muito, né, traz soluções impressionantes para nós. E hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial como um todo, né, sua aplicação, o que é inteligência e como ela interfere nas empresas e na vida das pessoas. Heber Lopes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer estar aqui com todos vocês. DBase é um case muito bacana de transformação digital, já há quase 20 anos trabalhando junto com vocês. E agora, nessa tendência global de inteligência artificial, não seria diferente, né? Nós estamos juntos, empenhados em transformar o negócio, né, com o uso dessa incrível ferramenta que o mundo está descobrindo. E como a gente está descobrindo, né, a sua pergunta é muito interessante, né? O que é a inteligência artificial? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando de nada novo. A gente está falando de uma tecnologia existente há mais de décadas no mercado, mas em resumo, a IA, né, a inteligência artificial, basicamente é o poder que a máquina tem de aprender com os dados e, a partir desse aprendizado, ela tomar decisões. Então, são modelos matemáticos, algoritmos, né, e algumas conotações são criadas, né, para ficar fácil para as pessoas entenderem. Então, a gente tem LLMs, que são Machine Learnings, a gente tem o Generative AI, que é a IA generativa, que simplesmente traduz a linguagem da máquina numa linguagem natural. Então, por que a gente tem, por exemplo, teclado e mouse? São equipamentos físicos que traduz um simples sinal elétrico num código para a máquina entender. Sim. Com IA generativa, ela entende a linguagem natural. Entendi. Então ficou muito mais fácil para a interação. A comunicação. Não existe a barreira da linguagem tecnológica para IA. E isso quebra uma barreira muito grande. Fantástica, né? E nesse sentido, né, dessa quebra de barreira tecnológica, a grande mudança para os profissionais agora a gente não tem que saber só responder, nós temos que saber perguntar. Isso é um desafio. É um desafio, não é? Porque aí ela trabalha cada vez melhor dependendo do tipo ou como você faz as perguntas. Esse é o desafio, né? Quando a gente fala da geração nossa, né? Nós passamos a vida fazendo cursos técnicos, universidade, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, no meu caso, e aí a gente tem um cenário onde a gente passou a vida estudando para ter as respostas. Sim. Hoje não. Hoje a gente precisa saber fazer as perguntas certas porque a máquina está conectada com os nossos dados. E esse sim é um grande desafio para a gente. Por quê? Não existe IA sem dados. Quando a gente fala de implementação de inteligência artificial, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com os dados da empresa, das empresas, né, onde a IA vai conectar para poder analisar esses dados e tomar as decisões. E essa questão de dados, eu vejo que é muito importante, porque além de você trabalhar os seus dados para gerar um melhor resultado, ou seja, organizar os seus dados dentro dos arquivos da sua empresa, tem a questão também da LGPD, a questão ética dos dados, né? Porque muito se fala no perigo de usar uma IA genérica que não esteja no ambiente controlado em relação aos dados seus e dos seus clientes. Como é que é esse desafio para você? E o que você enxerga que são os próximos caminhos para a questão ética? Então, essa é uma das principais preocupações que nós do mercado temos. Tá? Quando a gente fala de trabalhar o dado do cliente, nem sempre o dado do cliente é só do cliente. Vou pegar o caso da DBase. A DBase, ela coleta informações do cliente da DBase, né? Traz para as dependências, para o data center da DBase, para trabalhar esse dado. Esse dado é de propriedade do cliente, mas está sobre a guarda da DBase. E muito seguro, conheço a infraestrutura aqui da DBase, tem todo um aparato tecnológico de proteção, né? De segurança, isso agrega um valor muito bacana para o negócio da DBase. Porém, a partir da hora que eu pego esse dado e subo, por exemplo, num ChatGPT, num OpenAI, eu estou pegando um dado que foi confiado a mim e estou colocando numa plataforma de nuvem. E o grande desafio das IAs hoje é a transparência.
Porque você não sabe o que tem naquele algoritmo, o que tem por trás daquele algoritmo. Se eles vão usar essa informação, se não vão usar. Então, é por isso que a gente busca sempre trabalhar com empresas que tratam a IA responsiva, que a gente chama, né? A IA responsável. Por quê? Porque a gente tem um contrato, uma EULA ali, onde a gente consegue ler e entender até onde vai o compromisso dessa empresa na internet, na nuvem, com a sua informação. Então eu costumo dizer assim, quando você tem uma licença Pro, você tem essas garantias. Sim. Quando você tem uma licença Free, que é uma ferramenta de teste, alguma coisa, eu costumo até brincar com isso, né? O dado, o produto é você, é o seu dado. Exatamente, a informação, né? É você. Então, o meu conselho é, para as empresas, buscar sempre empresas que têm IA responsáveis, que tratam essa questão da LGPD com uma garantia contratual ali no momento da aquisição do plano que você vai usar, para que você consiga garantir, estender essa responsabilidade até o dado do seu cliente. E eu acho que cabe também um treinamento da equipe que vai usar, né? Porque você tem a liberdade, hoje em dia, as pessoas usarem o ChatGPT no celular. Exatamente. Né? Ou qualquer outra ferramenta no celular de inteligência. E aí, o risco de subir um dado confidencial numa plataforma geral pode ocorrer. E por acidente, né? E por acidente, muitas vezes, até está começando a usar. Né? Porque às vezes é muito comum você ter nas empresas as pessoas tomando iniciativas de uso por curiosidade, eu quero aprender, eu não quero. E eu acho que as empresas também, no começo, né, e como forma organizacional, elas têm que começar a controlar essas iniciativas que são boas, trazer isso para um fórum coletivo, centralizar de um certo modo para controlar, mitigar esses riscos, né, e também tirar o melhor proveito da IA, né? Exatamente. E quando a gente fala de futuro, né, dentro desse âmbito corporativo, poxa, tem muitas empresas ainda que não começaram a adoção da IA. Elas estão naquela fase do teste, naquela fase de experimentação. Sim. Só que o mercado já passou dessa fase. Então, assim, quando a gente fala de aplicabilidade da IA dentro de um negócio, com toda essa responsabilidade, esses cuidados de olhar, né, os prestadores de serviço com IA responsável, é extremamente importante o letramento digital. O que é IA? Quais as responsabilidades que o seu colaborador dentro da sua empresa vai ter ao usar aquela ferramenta, né, e buscar sempre trabalhar uma dor. Né, nunca sair experimentando em aplicações que não geram resultados. Então olha para o teu processo, identifica aonde tem um gargalo, ou de esforço, ou de desafio de recursos humanos, que às vezes requer um profissional muito capacitado para fazer, e aí você não consegue escalar aquele profissional. Então, para esses gargalos, essas gaps, buscar soluções dentro de plataformas de IA para resolver essa dor. Tá? Então, essa é a melhor solução. Então, para começar a adoção, você indica que, primeiro, mapeie todos os seus processos, seus produtos e serviços, e você enxerga aqui, mapear também as atividades dos colaboradores, não? Porque eu digo, numa organização, por exemplo, como a DBASE, tem profissionais com várias especialidades, né? Temos pessoas da área de marketing, contabilidade e direito. Você vê que, para uma empresa começar, ela tem que mapear processo, skills, pessoas. Qual seria essa primeira base de início para que se tire o melhor proveito de um projeto? Eu acho que é extremamente importante a gente combinar, né, os 3 pilares da administração, né, que são pessoas, processos e tecnologia. Nós estamos falando que IA não é nada novo, não tem um 4º pilar aqui. Sim. A IA é a tecnologia. Uma ferramenta. Não existe isso. A IA não vai tirar o emprego de ninguém. A IA vai empoderar o ser humano. Então, coisas que você demorava, por exemplo, um texto, vamos pegar uma redação. Você demoraria, às vezes, 2 horas, 3 horas para escrever um bom artigo. Com a ajuda da IA, você vai gastar 10, 15 minutos. Por quê? Porque ela vai olhar a sua base, teu repositório, os 20, 30 artigos que você já escreveu, e com base no que você já escreveu nos seus dados, seu estilo, né? Ela vai sugerir. E vai conhecer seu estilo de E vai conhecer a tua abordagem, o teu estilo. Então, assim, quando a gente fala de trabalhar, né, a adoção de uma empresa, mapear os processos e conhecer as pessoas e formar as pessoas é fundamental. Por quê? A ferramenta, a tecnologia, a IA, ela só vai empoderar essas 2 coisas. Então, se você não adianta você ter pessoas boas em IA e não ter processo. Não adianta você ter processo e não ter pessoas formadas em IA.
Então, assim, a IA ela só empodera esse ecossistema e traz velocidade. Porque no final do dia, o que importa para a gente é tempo. Sim. Né? Tem um filósofo que fala, né? Rico é quem é dono do seu tempo. Por quê? O tempo, por exemplo, eu não uso Rolex porque é um relógio caro, não. É para toda vez que eu for olhar a hora, eu saber o valor da minha hora, saber o quanto custa o meu tempo. E a IA, ela traz essa produtividade, essa eficiência para que sobre mais tempo. Eu acho um grande ganho da IA, a gente falou de tempo, mas você ganha tempo naquelas atividades que não agregam valor para o cliente. Exatamente. E é sempre assim. É sempre, né? As atividades que você mais demora são as que menos te traz resultado. Até para imputar numa hora de trabalho, de execução de serviços, né? E você falou de treinamento. Eu acho que uma grande dúvida do mercado de trabalho, das pessoas, eu vejo duas pontas importantes. Primeiro, quem está começando agora. Como a pessoa se prepara para o mercado de trabalho, né? Porque a gente tem muitos jovens, muitas vezes vêm de escola pública, ou de um mercado tradicional, pensa numa profissão tradicional, como ela pode incorporar o IA nas suas capacidades, né? Para ter mais chance. E também os 50 mais, que veio crescendo de uma maneira do analógico para o digital ao longo desses 40 anos, 30 anos de profissão. Como é que o 50 mais também pode tirar proveito, se preparar para a IA? Quando a gente fala de empoderar o ser humano, não existe aqui uma acepção, né, uma segregação. E é incrível, quando você olha o mercado de trabalho, o jovem que está chegando, ele não tem experiência. Né? E aí ele fica naquele loop recursivo ali, ele não tem experiência porque não tem trabalho, não tem trabalho porque não tem experiência. Depois dos 50, você tem o mesmo problema. Ele é um cara que não produz tanto, ele gosta de conversar no cafezinho. Existe, sim, esses preconceitos. A gente tem que falar sobre... O etarismo, né? Exatamente. Isso é estrutural. Né? Hoje o empresário, o cara que produz, ele quer essa faixa etária aqui, que é o profissional que escala e tal. A IA, ela muda esse ecossistema. Por quê? Ela consegue trazer a produtividade para quem tem a dificuldade. Então, assim, eu não sei programar em Python. Eu preciso fazer um programa em Python para ler uma planilha do Excel com 1 milhão de registros e eu não sei fazer. Eu vou lá no ChatGPT e mando o ChatGPT fazer. Ele vai programar para mim, ele vai fazer o que eu não sei fazer. E o jovem é a mesma coisa. A experiência que é necessário que ele não tem, a IA tem. E se ele souber usar essas duas pontas, souber usar a ferramenta, você consegue incluí-los dentro de um ecossistema corporativo. Na verdade, a IA está democratizando a tecnologia. Incluindo e facilitando o acesso à tecnologia. Inclusive, exatamente. E aí, para a gente finalizar, uma das grandes temores, você chegou a falar que não tiraria lugar de ninguém. Mas a gente vê reportagens, eu vi uma recentemente na CNBC, dos humanoides, né, que é o IA aplicado à robotização, e que algumas tarefas ou profissões serão substituídas até 2050, segundo o estudo, mais de 60 milhões de profissionais vão ser substituídos. Você vê dessa forma? Porque o futuro é muito incerto. Então, do mesmo jeito que a IA traz a solução para muitos problemas, traz muito medo também para alguns profissionais. É incrível como o cinema ele consegue projetar a gente no futuro. Então, se você olhar, por exemplo, Star Wars, né, Mandalorian, algumas séries que existem que retratam, né, Guerra nas Estrelas, você já tem o Eu, Robô, né, com Will Smith, você já tem a presença de humanoides. E quando você assistiu o filme, você parecia impossível. Né? Os Jetsons tinha avião, a gente não ia lá de trás. Né? Tinha drones. Né? Então tem coisas que a gente vê no cinema... Reuniões remotas, lembra? Reuniões remotas. Então, assim, reuniões remotas, e a inteligência artificial, ela está incluída nesse contexto do cinema e a gente consome sem saber. Você pega, por exemplo, o Homem de Ferro, da Marvel, né? Ele tem hologramas, ele tem o assistente, o Jarvis. Então, quando a gente fala de ter um assistente, um ChatGPT com um assistente, ele tem um agente. Só que assim, no meio do filme, na sequência, 1, 2, 3 lá, acho que no 2, os homens de ferro dele saem dele e passa a ser autônomo. E multiplica-se. A tendência, quando a gente fala de futuro da IA, hoje
nós estamos trabalhando na busca de um assistente para nos ajudar. Sim. Uma Alexa, que tem ali uma IA generativa que possa nos apoiar. Num futuro muito próximo, e eu estou falando muito próximo, nos próximos 12 meses, vocês vão ver a gente ter um agente jurídico, a gente ter um agente de RH, a gente tem um agente médico. A gente, na DBase, criou um agente da reforma tributária. Fantástico. E aí, assim, o futuro próximo é este. Daqui 24 meses, 2 anos, a gente vai ter um futuro onde esses agentes meus vão conversar com os agentes seus. E aí eles vão trabalhar juntos. E sabe onde nós vamos estar? Nós vamos estar lá na praia, tomando nosso suquinho natural, né? Eu falei que, enquanto os agentes estão trabalhando. Eu falei que o próximo passo é investir em humanoides, comprar um humanoide, robôs para fazer aquilo e ganhar dinheiro. E para vender no Walmart nos Estados Unidos já. $20 mil você compra. O chinês está custando 16 mil. É, né? Mais barato. O chinês é sempre mais barato. Sempre mais barato. Mas assim, essa é uma tendência, não tem volta. O Satya é o CEO da Microsoft, o CEO global da Microsoft. Ele falou uma coisa que eu gosto de repetir em todas as palestras e participações que faço, que é de muito impacto. Você pegar na história, a internet, o rádio, a televisão, ele fez uma analogia como se isso fosse um terremoto, né? Vem, causa um terremoto, e aí depois tudo se ajeita. A IA não. A IA é como se fosse um terremoto com o epicentro no mar. Ela veio, causou um rebuliço, né, um barulho, só que agora vem a onda, né? E ela vem transformando. Tá? E o tsunami, você não tem como parar. Então, sim, é igual o Uber em São Paulo. Né? O Uber entrou e tomou conta, não tem como parar mais. Não tem. Você vai tirar o emprego de milhares de modelo de negócio inovador como esse? Exatamente. Então, assim, a IA, se você tentar, não, na minha empresa eu vou esperar esse negócio amadurecer, você vai fechar. Você vai perder para a concorrência, porque a concorrência já está trabalhando com IA. Então, o conselho que eu dou assim, para quem está nos assistindo, comecem o mais rápido possível. Tá? Por quê? Porque a IA é um advento irreversível para a performance e eficiência dos nossos negócios. Tanto na questão da pessoa jurídica, como na questão da pessoa física, a performance pessoal no ambiente de trabalho. Sim. Certo? Foi um prazer tê-lo conosco, foi muito agradável a nossa conversa. Acredito que a nossa audiência também tirou muitas lições e esclarecimentos. Novamente, é um prazer tê-lo conosco. Esteja convidado para mais bate-papos aqui no Panorama DBase. Obrigado, viu? Prazer todo meu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.